Senhoras e senhores, em continuidade ao currículo permanente, módulo 1 de Direito Tributário, iniciamos agora a conferência Incidentes na Execução Fiscal. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor professor Dr. Ricardo Marcelo Fonseca, que presidirá os trabalhos. E o conferencista, excelentíssimo senhor juiz federal Renato Lopes Beixo. Com a palavra, o excelentíssimo senhor doutor Ricardo Marcelo Fonseca. Boa tarde a todos. Eu agradecendo imensamente o convite que foi feito pela Imagens para estar aqui. Agradeço meu nome, em nome da Universidade Federal do Paraná, que eu aqui represento. E anuncio, desde logo, a conferência do juiz federal Renato Lopes Beixo, intitulada Incidentes na Execução Fiscal. O Dr. Renato Lopes Beixo é livre docente em Direito pela Universidade de São Paulo, mestre e doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, onde é professor assistente nessa mesma universidade, e juiz federal na Justiça Federal da Terceira Região. Então, Dr. Renato, sem mais delongas, com a palavra. Obrigado, Dr. Ricardo. Boa tarde a todos. Quero registrar minha alegria, minha satisfação por estar em Curitiba novamente, especialmente num prédio tão bonito, numa casa tão bonita, que é a Seção Judiciária aqui do Paraná, nessa sua sede. Eu quero agradecer duplamente à Escola da Magistratura do TRF da 4ª Região, primeiro pelo convite, para que eu possa estar aqui de novo com Vossas Excelências e todas as demais pessoas aqui presentes. E quero agradecer, no segundo momento, pelo tema que me foi ofertado, Incidentes nas Execuções Fiscais. Esse tema me permite falar quase que de improviso. Eu não diria falar de improviso, mas vai me permitir quase que contar um pouco da minha história para vocês nos últimos 17 anos, porque eu sou juiz de uma vara de execução fiscal desde abril de 1997. Então, 17 anos nas execuções fiscais, eu teria até as minhas histórias para contar de cautelar fiscal, né? E se eu pudesse aqui fazer um paralelo com a exposição do professor James Marins, eu ia contar para ele assim, muito rapidamente que um certo colega nosso deu uma liminar na época da Incol, na primeira cautelar fiscal que nós tivemos na Justiça Federal de São Paulo, bloqueou todos os bens da Incol, todos, e eu ouvi Vossa Excelência, professor James Marins, fazendo a distinção entre bens do ativo permanente e bens do ativo circulante. Todos os bens foram bloqueados, todos, contas, prédios, empresas, imóveis, tudo. E o colega, eu diria até com propriedade, no sentido assim, com um certo senso de oportunidade, mas, na verdade, isso foi um acaso, ele se aposentou 2 dias depois. Mas isso realmente foi um acaso, né? A verdade, a aposentadoria dele já tinha sido requerida, foi deferida 2 dias depois, e eu, como juiz substituto, fui indicado para a vara dele, que não era minha, né? Então, assim, eu só comecei com esse abacaxizinho pequeno nas mãos, né? O bloqueio só significou, por exemplo, 145 mil imóveis bloqueados, né? De norte a sul, de leste a oeste, e os advogados da Incol, talvez um pouco despreocupados com o que estavam me dizendo, ele falava, doutor Renato, é um absurdo, uma arbitrariedade, porque, afinal de contas, a lei diz que é só bens do ativo permanente. E os bens do ativo permanente da Incol são mesas e cadeiras usadas. Não existe um
imóvel em nome da Incol, não existe um veículo em nome da Incol, existem mesas e cadeiras, né? Evidentemente que o advogado me deu subsídios com esse discurso de interpretar a lei de uma forma diferente e para dizer que, naquele caso, e com várias das características, o bloqueio tinha que ser de tudo mesmo, inclusive do Hotel 5 Estrelas em São Paulo, que o presidente da Incol gentilmente deu de presente para a filha dele de casamento. Isso, inclusive, é que é um belo pai, né? Mas eu não vim falar aqui do tema do professor James Marins. Repetindo, eu agradeço à escola por me conceder o privilégio de estar aqui hoje para falar sobre incidentes nas execuções fiscais. Eu tenho uma preocupação de não falar com muita espontaneidade e as pessoas imaginarem que eu não tenho preocupação com o que falo. Eu tenho 22 anos de docência e, com isso, eu fico atento ao que eu falo. E eu começaria fazendo uma indicação para todos aqui presentes, que a síntese, talvez para mim a mais importante do que eu vou falar aqui hoje à tarde, e peço licença para não ter trazido nenhum PowerPoint, eu ainda sou um pouco atrasado nesses mecanismos eletrônicos. Uma síntese do que eu vou falar saiu publicada no jornal Folha de São Paulo, no dia 18 de abril, Sexta-feira da Paixão, sobre o título 2 pesos e 2 medidas. Naquela página 3 de comentários, artigos, enfim. O que eu vejo hoje como o grande problema das execuções fiscais, sendo que, por sua vez, as execuções fiscais são o grande problema do Poder Judiciário hoje. Tanto é que os dados do Conselho Nacional de Justiça, do Justiça em Números, tanto de 2012 quanto 2013, que saiu agora 2013 em 2014, reportam que 1/3 de todos os processos no Brasil são de execução fiscal. 1/3. 2/3 para todos os demais. E nós temos mais ou menos, então, assim, 32%, 34%, os números variam um pouco, de execução fiscal, e 7% de todas as demais execuções, as execuções não fiscais, onde se incluem as execuções de pena do direito penal, do direito processual penal. Ou seja, nós temos uma distorção nas execuções fiscais imensa e que está trazendo esse estado de coisas. Nós temos 1/3 de processos de execução fiscal. A saída que tem sido proposta pelo ministro Adams, da Advocacia Geral da União, com apoio de Sua Excelência, o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Supremo e do CNJ, é a desjudicialização das execuções fiscais. Ou seja, vamos nós, membros do Poder Judiciário, abrir mão da nossa função constitucional de julgar execuções fiscais e vamos transferir isso para os advogados públicos. Porque, afinal, o discurso é: nós, juízes, somos ineficientes nas execuções fiscais. E a advocacia pública é tão eficiente que ela não apenas está satisfeita em cumprir com o seu papel institucional, como ela almeja atingir ou cumprir o papel constitucional que nós, membros do Poder Judiciário, não estamos dando conta de fazer. Entretanto, eu acho que nós temos um problema de base nesse discurso de ordem política, mas que hoje está expresso no relatório do Justiça em Números, porque o próprio Conselho Nacional de Justiça hoje calcula qual a porcentagem de redução dos processos se os advogados, se os procuradores fazendários
passarem a julgar ou processar e julgar as execuções fiscais. Então, assim, eu estou falando da pauta do dia, eu estou falando de documentos que todos os aqui presentes podem buscar na internet e vão localizar a fonte do que eu estou falando. Agora, por que eu acho que o grande problema nosso é termos dois pesos e duas medidas? Onde estão esses dois pesos e essas duas medidas? A primeira delas, que eu vou falar muito brevemente, me parece ser no início da execução fiscal. Todos os processos, em todos os processos cíveis neste país, vírgula, exceto nas execuções fiscais, a efetiva citação interrompe a prescrição se ela ocorrer nos moldes do artigo 219 do Código de Processo Civil. Em outras palavras, o dispositivo traz uma situação complexa de interrupção da prescrição, dizendo assim: a citação válida interrompe a prescrição. A citação é responsabilidade da parte. E eu já logo acrescento a súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. A parte não lhe sendo imputada a demora exclusiva do serviço judiciário. Agora, qual é essa demora exclusiva do serviço judiciário? Me parece ser, talvez, um dia para protocolo, 1 ou 2 dias para autuação, 1 dia para subida do feito do distribuidor para a vara. Eu colocaria, em termos razoáveis, uns 3 ou 4 dias de exclusão de tais dias da responsabilidade do advogado, no caso das execuções fiscais, público, dentro da contagem dos 10 dias pelo qual ele tem que promover a citação. Esse dispositivo me parece uma regra de ouro para os advogados, que dão direito e o dever aos advogados de pressionar o Poder Judiciário a cumprir com a sua tarefa de fazer o que lhe cabe para promover a citação. E que, no nosso caso, nas execuções fiscais, é um despacho muito simples, basta uma assinatura embaixo da expressão cite-se, que uma carta, que no nosso caso já está junto ao processo, é entregue aos carteiros, aos correios, e os carteiros cumprem com a citação. Na minha jurisdição, na cidade de São Paulo, em torno de 70% dessas cartas cumprem o seu objetivo. Ou seja, em 70% mais ou menos dos processos, a citação ocorre via correio. Pois bem, mas voltando então ao 219. Se a citação ocorre em até 10 dias, a interrupção da prescrição retroage ao ajuizamento da ação. Então, vamos imaginar que o Poder Judiciário gastou 5 dias desde o protocolo até a expedição da carta, esses nós vamos descontar do credor, mais 10 dias. Se a citação ocorrer nesse período, a interrupção da prescrição retroage à distribuição da ação. Mas o CPC ainda diz que a parte pode requerer, e a doutrina diz que não precisa requerer, desde que a citação ocorra em até 100 dias, retroage a interrupção da prescrição ao ajuizamento da ação. Pois bem, em 2004, o Superior Tribunal de Justiça interpretou o dispositivo na Lei de Execução Fiscal, que diz que o despacho do juiz determinando a citação interrompe a prescrição, com 219. Então, a LEF diz uma coisa, o CPC diz outra, e o STJ, em 2004, unifica, interpreta sistematicamente, até porque isso é plenamente possível, porque o que está na LEF é uma parte do que está no CPC. Né? Em 2005, logo depois dessa
jurisprudência firmada pelo ministro José de Jesus Filho, o Congresso Nacional altera o Código Tributário Nacional através da Lei Complementar 118, de 2005, dizendo assim: o despacho do juiz determinando a citação interrompe a prescrição. A partir daí, a jurisprudência do STJ muda radicalmente e diz: como a lei complementar é lei complementar, ela está superior ao Código de Processo Civil, o despacho do juiz, então, determinando a citação, interrompe a prescrição. Bom, qual a dimensão de tempo que foi concedida à Fazenda Pública por essa lei complementar? Quanto tempo pode demorar entre... Então, 28 anos e 6 meses após. Sabem aquela história, tá, para nascer o juiz que vai julgar essa causa? Foi o caso. Eu ainda era substituto quando despachei os embargos, distribuição por, ligada às execuções fiscais, me fugiu a palavra técnica agora, me desculpe, por dependência, muito obrigado. Né? Assinei o despacho e me chamou muita atenção, porque o advogado era Ives Gandra da Silva Martins. E vocês imaginem, eu já dava aula de direito tributário, um pouco antes na Federal de Viçosa, uns 5 anos antes. E aí eu fiquei pensando assim, uau, Ives Gandra vai entrar por essa porta e vem despachar comigo. Eu falei, eu realmente atingi o Olimpo. Né? Mas ele não foi se dar a esse trabalho. E, mais uma vez, o substituto tem esse problema, né? Nem sempre ele julga os seus processos, ele atua muito nos processos de outros colegas. Mas me chamou a atenção, porque era um caso do Ives Gandra, em que ele simplesmente argumentava prescrito, né? E era um caso de imposto de renda da pessoa física, de um sujeito que sempre morou em São Paulo, que a renda foi obtida 1 ano antes do meu nascimento. Né? Bom, o juiz titular, quando julgou o processo, ele disse, não houve prescrição. Por quê? O despacho do juiz interrompeu a prescrição. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região manteve essa sentença. Soube, numa das palestras que dei por um advogado do escritório, que o processo está no Superior Tribunal de Justiça, e eu não tenho a menor dúvida de que a sentença vai ser mantida, porque o STJ, no RESP 1.120.295 de São Paulo, relator ministro Fux, que deu efeito dos recursos repetitivos, decidiu que o ajuizamento da execução interrompe a prescrição. Não é nem o despacho que determina a citação que interrompe a prescrição. É o mero ajuizamento. E eu posso até dizer o porquê que eu sei que essa decisão foi dada. E foi dada num processo de R$20 mil, R$21 mil, em que os ministros tiveram que retroagir apenas uns 40 dias. Mas no meu fórum, no ano de 2012, um processo da distribuição até a vara demorava 11 meses. E por que demorava 11 meses? Porque a Fazenda Nacional insiste em distribuir a execução apenas alguns meses por ano. E ela chega com 50 mil processos, 45 mil processos. E como ela não tem responsabilidade nenhuma, basta-lhe o protocolo. Então, veja bem, parece que tem advogados e estudantes aqui presentes, não apenas juízes federais, o que faz com que nós nos motivemos mais a detalhar o que eu estou falando. Se tiver algum procurador fazendário aqui dentro, nesse auditório, tem? Tá. Então, o procurador fazendário pode despreocupadamente ajuizar uma execução, conseguir o protocolo e abandonar o processo, que jamais vai haver alguma coisa contra esse processo. Todos os demais, advogados, estagiários, todos os demais, vão ter que ser diligentes para que essa citação ocorra em até 100 dias. Então, esses são os exemplos que eu procuro dar de 2 pesos e 2 medidas. A segunda parte, aí eu vou entrar num incidente propriamente dito nas execuções fiscais. Né? O incidente é qual o prazo para um exequente
para um procurador fazendário cumprir alguma diligência solicitada pelo juízo? Qual é o prazo para os exequentes? A situação que me motivou a decisão que eu vou relatar daqui a pouco foi a seguinte. Certa feita começou a vir despachar comigo um advogado, um gentleman, um senhor, e ele expôs o caso. O professor James Marins, o cliente dele, num desses refis, o refis da crise, em 2009, pegou o depósito judicial que estava sendo discutido, pagou débitos com as vantagens daquele refis. Se alguém tiver dúvida de quais são essas vantagens, eu tenho uma referência. Um processo que me deu muito trabalho, de 15 milhões de reais, foi abatido agora por 2,5 milhões de reais. Então, nós estamos falando mais ou menos disso. Um processo de 15 milhões em que se dá pagamento por 2,5 milhões. Tá? Aí vocês fazem as contas e veem por que todo esse estado de coisas tem acontecido. Mas, pois bem, voltando ao advogado, o que ele queria? Ele requereu o pagamento do débito com o valor que estava nos autos, o levantamento da diferença e a extinção do processo para que a vida do contribuinte prosseguisse sem a marca daquele ônus. Isso ocorreu em 2009. O advogado me procurava e eu dava um despacho. Diga ao exequente. O exequente dizia e requeria 180 dias de prazo para se manifestar. 180 dias é muito, eu acabo reduzindo um pouco, passando algum período, novo despacho, digo ao exequente. O exequente requer 180 dias para se manifestar. Isso prosseguiu até um feriado de Páscoa. Eu não estava de plantão, mas coisas do feriado, quando as pressões do dia a dia saem da nossa cabeça, eu me deparei com a minha tese de livre docência, Filosofia do Direito Tributário, e acabei juntando. Eu olhei o livro, tem um capítulo lá de direitos humanos, e falei, meu Deus, eu tenho que encontrar uma saída aqui dentro. E aí, a partir desse fato, eu construí uma decisão que começa no Pacto de São José da Costa Rica, direito à duração razoável do processo, passa pela Constituição Federal, o princípio da duração razoável do processo, que é uma decorrência do pacto, e esclareço para quem tiver dúvida se duração razoável do processo, se o princípio vale para o texto, vale para as execuções fiscais. A primeira resposta mais evidente é: só não valeria se o constituinte tivesse dito que não valia. Então, assim, todos têm direito a razoável duração de processo, exceto aqueles que devem em execução fiscal. Se o constituinte tivesse dito isso, eu não poderia ir por essa senda. Ele não disse. E o pacto diz expressamente que ele se aplica a causas tributárias. Então, eu entendo que, com a internação do pacto, a duração razoável do processo tributário está garantido constitucionalmente. E, a partir daí, eu fiz a seguinte construção, que eu vou sumariar para vocês. Sabendo que o artigo 1º da Lei de Execução Fiscal diz que, nas suas lacunas, o Código de Processo Civil será utilizado subsidiariamente. O Código de Processo Civil trata longamente da questão de prazos, né? Sendo que, nas hipóteses, como do artigo 177 do CPC, quando a lei não fixar um prazo, como é a hipótese, o juiz determinará os prazos tendo em conta a complexidade da causa. Eu substituí, na minha interpretação, até porque eu acho que a gente tem que fazer interpretação não gramatical, mas não é gramatical, mas interpretação sistemática, uma interpretação de acordo com a realidade dos nossos processos. Eu fui para o artigo 185
que diz: não havendo preceito legal, o juiz fixará o prazo em 5 dias. E assim, vamos combinar, né? 5 dias para a Fazenda Nacional é muito pouco. Principalmente, eu dou uma média de 300 a 350, uma média de carga de 300 a 350 processos por semana para a Fazenda Nacional. Então, assim, 5 dias não vai dar tempo deles abrirem o pacote, né? Então, buscando um pouco mais, lembrei do artigo 297 do CPC. O réu poderá oferecer, no prazo de 15 dias, em petição escrita, dirigida ao juiz da causa, contestação, exceção e reconvenção. Pensando que numa situação como essa, em que nós teríamos, grosso modo, uma exceção de pré-executividade, por sinal, exceção de pré-executividade é uma criação legal, exceção de pré está no Código Tributário Nacional, parágrafo único ao 204, quando diz que as presunções de certeza e liquidez serão infirmadas, serão ilididas por prova inequívoca. Esse inequívoca, para mim, é a fonte do manuseio da exceção de pré-executividade. Mas, voltando, considerando o caso, uma exceção de pré-executividade, a Fazenda Nacional atuaria ou se manifestaria como se uma contestação fosse, ainda que eu tenha plena consciência que não era essa palavra a mais adequada. E aí me reporto também ao artigo 188, computar-se-ão em quádruplo os prazos para contestar. Nesse sentido, eu passei a fixar um prazo para os exequentes de 60 dias para se manifestar, sempre que o processo não possa ter seguimento sem manifestação dele, exequente. E lembrando, um desses 2 pesos e 2 medidas a que eu fiz referência, todos os advogados e estagiários aqui presentes serão intimados por publicação no Diário Oficial, ainda que no Diário Oficial eletrônico. Os exequentes receberão os autos na tranquilidade do seu escritório. Cabe ao juízo, ao ofício, remeter os autos para o procurador, que causa uma situação bastante esdrúxula. Se o juiz quiser colocar o processo dentro do armário, nada vai acontecer. Não vai correr prescrição, o exequente não vai procurar. Se o executado não procurar, nada vai acontecer. Por quê? Porque o dispositivo, artigo 25 da Lei de Execução Fiscal, faz com que o impulso tenha que ser oficial. O juiz tenha que fazer uma parte do papel do advogado, que é buscar impulsionar o seu feito, né? Então, diante dessa estrutura, eu mando o processo para o exequente, dizendo, manifeste-se, e manifestação, para mim, não é pedido de prazo. Manifestação é assim, o sujeito apresentou uma guia de pagamento, tá? Me diga, em 60 dias, se essa guia foi aproveitada, se não foi o porquê, prove que essa guia é falsa, enfim, faça alguma coisa de concreto que não é simplesmente pedir prazo. Na maioria das vezes, esses 60 dias passam incólume, eu recebo de volta um pedido de 180 dias de prazo para manifestação, e aí eu parto para o artigo 267 do Código de Processo Civil. Extinção do processo quando o autor, por não promover atos e diligências que lhe competir, abandonar o feito por mais de 30 dias. Então, eu dou um despacho, digo ao exequente em 60 dias. Dou um segundo despacho, diga ao exequente em 30 dias, sob pena de aplicação do artigo 267. A lei ainda manda que eu dê uma terceira vista, 48 horas. É o parágrafo 1º do 267 do CPC. O juiz ordenará, em tais casos, o arquivamento do processo, declarando a extinção, se a parte intimada pessoalmente, que é o que eu tenho que fazer sempre,
não suprirá falta em 48 horas. Essa é uma sistemática que eu tenho adotado, buscando fixar um prazo e fazendo com que as execuções fiscais, pelo menos sujeitas à minha presidência, coordenação, o que quer que seja, tenham um pouco mais de agilidade. Tinha previsão da jurisprudência, por exemplo, do TRF, da terceira região, da desembargadora federal Terezinha Caserta de Godoy, também o outro da atual ministra Regina Helena Costa. No Superior Tribunal de Justiça tem várias jurisprudências, ou tem várias decisões nessa mesma linha, né, como, por exemplo, do próprio ministro Fux, da ministra Denise Arruda, a quem eu presto minhas públicas homenagens. Entretanto, essa construção não tem sensibilizado os tribunais, ou pelo menos o meu tribunal, que tradicionalmente anula a minha sentença ao argumento de que é do interesse público que os processos de execução fiscal se alonguem indefinidamente, né? Com um detalhe importante, aquele caso do pagamento em 2009, apenas agora, em 2014, a Receita Federal do Brasil fez o sistema eletrônico de checagem daqueles pagamentos. Então, enquanto nós, Poder Judiciário, somos morosos e eles, administração pública, são rápidos, o meu processo é sentenciado, a sentença é reformada, ele volta para receber defiro prazo de 180 dias, e agora, 5 anos depois, a Receita Federal já está reconhecendo aqueles pagamentos. E o procurador sempre coloca no despacho: a Receita Federal do Brasil ainda não fez o sistema informatizado que permite a verificação de pagamento nos termos do refis da crise, né? Enfim, eu acho que é esse estado de coisas. Eu não aplico mais essa contagem de prazo apenas em exceção de pré-executividade, porque eu comecei a ver como a minha secretaria ficava travada com situações como essa, e eu tenho um histórico, por exemplo, de um processo em que o bem foi levado a leilão, foi arrematado, eu mandei a conversão em renda, e o próximo despacho foi: diga ao exequente o valor atualizado do débito para prosseguimento do feito, porque eu sabia que não era suficiente o que já tinha sido arrecadado, mas eu precisava saber quanto é a dívida hoje com o abatimento do que já foi arrecadado, para poder expedir um novo mandado de penhora com o valor atualizado do débito. Esse processo foi e voltou da minha mesa para a da Fazenda Nacional 17 vezes por 8 anos e meio. Eu dei a mesma sentença, ajustando para o caso concreto. Ela já foi reformada, senhores procuradores, não se preocupem, né? E eu continuo agora dando novos prazos de 180 dias para o exequente. Então, o dia que o exequente quiser, ele vai me informar o valor do débito, e a partir daí eu continuo. Agora, esses são processos dentro de um terço que o CNJ está vendo como a solução a entrega do seu processamento para os procuradores. E, convenhamos, acho que não vai adiantar. Nós vamos trocar 5 por meia dúzia. Por que não 6 por meia dúzia? Nós vamos trocar os incidentes das execuções fiscais por mandados de segurança contra a administração tributária. Mas eu ousaria dizer, com uma grande vantagem para a sociedade. Nós estamos numa escola, e a quem eu reputo, agradeço mais uma vez o honroso convite para eu estar aqui presente. O que eu vou falar agora, eu já falei na minha escola, na EMAG da Terceira Região. A grande vantagem, se isso vier a acontecer, é que nós, juízes, estamos preparados
para exercer a jurisdição no mandado de segurança, mas estamos travados para exercer a jurisdição na execução fiscal. Então, provavelmente, nós não vamos ter uma redução do número do processo, mas nós vamos ter uma agilidade, se, porventura, a desjudicialização passar. Agora, a cada oportunidade, os advogados vão ter que entrar com novos mandados de segurança. E aí vão ser novos processos, com mais honorários, com despesas para o contribuinte, né? E eu não sei se no final vai ajudar muito. Mas, enfim, vamos aguardar. Eu não sou o legislador, não faço parte do Conselho Nacional de Justiça, nem de nenhum órgão de cúpula. A minha postura aqui é a de professor que busca dar um pouco mais de reflexo às suas decisões, pelo menos essas assim que são um pouco inovadoras. Por último, mas inovadoras, permitam-me, sem fazer aquela construção do direito achado na rua, né? Eu busco ainda, pelo menos, uma linha de positivismo dentro da legislação para encontrar a solução dos problemas que ficam sobre a minha mesa, sobre a minha responsabilidade. O terceiro e último campo desses incidentes, eu gostaria de me referir à responsabilidade tributária de terceiros. Eu acho que são esses três os grandes problemas hoje da execução fiscal. O ajuizamento da ação interromper a prescrição, ou seja, o procurador protocola e pode esquecer do processo, a ausência de prazo para os exequentes e, por último, como um dos grandes problemas, responsabilidade tributária de terceiros. A situação que eu vou relatar é conhecida, acredito, de todos, muito corriqueira. Proposta à execução, como já mencionamos, primeira citação por aviso de recebimento, por carta, os correios por via do carteiro, não localiza a pessoa jurídica, volta, o juízo, no meu modo de ver apenas, nesse caso, dá um despacho, apenas por essa situação já dá um despacho de suspensão pelo artigo 40, afinal de contas, não localizado o devedor ou bens, e no caso é não localizado o devedor, suspende com base no artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, vista para o exequente. Os exequentes, no mais das vezes, pedem citação por mandado, e vai o oficial de justiça naquele endereço, identifica, a empresa está fechada, era uma papelaria que estava sendo executada, hoje é um açougue, enfim, né? Essas situações do dia a dia. Não localizada a pessoa pelo oficial de justiça, reputa-se dissolvida irregularmente e redireciona-se a execução para os sócios. Isso está na súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça. A não localização da pessoa jurídica reputa sua dissolução irregular, autorizando a inclusão dos sócios como responsável tributário. A pergunta que eu faço agora é: essa decisão tem fundamento legal? A pergunta, vou repetir. Esse processamento, quando não localizado o devedor, ou, melhor dizendo, a dissolução irregular, está prevista na Lei de Regência para autorizar a responsabilidade dos sócios? A Lei de Regência é o Código Tributário Nacional. E o dispositivo em comento é o artigo 135, que diz assim: responde pessoalmente pelos débitos e tal. Esse responder pessoalmente já nos levaria a dizer: exclua-se da lide o devedor. E lá em 1997, quando eu comecei nas execuções fiscais, o pedido de redirecionamento era baseado nos artigos 134, combinado com 135 do CTN. E o meu despacho era: defiro ao exequente para substituição da CDA, retirando as penalidades punitivas
pelo parágrafo único do 134 e retirando o contribuinte da lide, que vai prosseguir apenas contra os responsáveis, pelo 135. Lógico, eu também, se eu tivesse no tribunal, eu reformaria todas essas decisões, porque, afinal de contas, não é essa a mens legis, mas é o que está no texto legal, né? Mas, felizmente, os exequentes pararam de usar o artigo 134 do CTN, porque a redação do parágrafo único é muito clara. Nos casos de sua aplicação, não pode se cobrar as penalidades. E os colegas sabem que penalidade tributária no Brasil pode chegar a 150%. Então, não é bom abrir mão de uma dimensão nesse sentido. Mas vamos nos fixar, então, no 135. O caput do dispositivo se refere a atos baseados, me faltando um pouco a redação, excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. Durante muito tempo se discutiu se não pagar tributo é infração à lei. Evidentemente que é. Descumprir sinal de trânsito é infração à lei. Expedir cheque sem fundos é infração à lei. Então, se essa infração à lei for qualquer lei, vai significar assim: enquanto o contribuinte, pessoa jurídica, fizer todos os seus atos lícitos, ele responde em seu nome. Ou seja, tudo que ele fizer certinho, pagar em dia, respeitar o sinal de trânsito, etc. Tudo que ele fizer de errado, inclusive essas situações que gerassem multa, quem vai responder pessoalmente é o seu administrador. Evidentemente que essa construção não se sustenta, né? E hoje o que se consolidou na súmula é a dissolução irregular é causa de... é um ilícito desses previstos no 135. Mais uma vez, essa construção tem um problema. E um problema que eu tive muita dificuldade de identificar. Eu fiz a minha tese de doutorado na PUC de São Paulo, em 2000, sobre esse assunto, mas deu um nome mais amplo: sujeição passiva e responsabilidade tributária. E naquela oportunidade eu procurei interpretar essa situação, procurei interpretar esse dispositivo, esses dispositivos, de forma a ajustá-los aos demais do ordenamento jurídico. Mas eu confesso publicamente que falhei naquela oportunidade, sem que os membros da banca examinadora tenham percebido e sem a maior parte dos leitores. O livro foi publicado pela Dialética, esgotado, nunca vai ser reeditado, fiquem despreocupados, não vou cometer o mesmo erro duas vezes, né? Mas hoje temos um novo livro, que eu também passo um exemplar para a biblioteca da escola, justamente chamado Responsabilidade Tributária de Terceiros, artigos 134 e 135 do CTN. Pois bem, o ponto que agora eu consegui compreender: há uma parcela da expressão, uma expressão no miolo do artigo 135 que não tem sido lida, que ela diz o seguinte: pelas obrigações tributárias decorrentes de. Nós não estamos lendo pelas obrigações tributárias decorrentes de. De o quê? De atos praticados com excesso de infração, com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto. O que é uma obrigação tributária no Brasil? Nos termos do artigo 113, a obrigação principal é o surgimento em decorrência do fato gerador, que é um índice, um acontecimento que demonstre a existência de uma capacidade contributiva. Então, começando lá na Constituição, artigo 146, parágrafo 1º, né, os tributos incidirão sobre
índices de capacidade contributiva. Quem identifica, realiza, potencializa capacidade contributiva, faz surgir uma obrigação tributária. Então, auferir renda, ser proprietário, isso demonstra capacidade contributiva. Qual é o fato gerador do imposto de renda? Auferir renda. O que fez gerar essa obrigação tributária? Então, auferir renda, isso está previsto na lei, momento em que há esse encontro do fato, auferir renda, com a lei, surge a obrigação tributária. Dito isso, volto ao 135. Qual fato econômico da dissolução irregular gera tributo? Para isso, em outras palavras, nós teríamos que ter que o fato do encerramento irregular de uma sociedade, que significa baixar as suas portas, demitir os empregados, dar fim ao estoque e devolver o imóvel, eu tenho que perguntar, qual tributo surge desse acontecimento? A resposta é nenhum, e pelo texto constitucional, nós temos que reforçar. Não pode haver um tributo que incida sobre essa situação. Por quê? Porque ela não é índice de capacidade econômica. É o oposto. Ela é um índice de incapacidade econômica, de insucesso. Aí eu fui procurar a origem do problema. Não me satisfiz com a identificação do problema. E consegui, graças às bibliotecárias, inclusive do Congresso Nacional, primeiro eu quero agradecer publicamente às bibliotecárias da Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, que me conseguiram um exemplar do anteprojeto e do projeto de Código Tributário Nacional, aquele que foi proposto por Rubens Gomes de Souza, né? No anteprojeto de Rubens Gomes de Souza, a situação que hoje se caracteriza pela súmula estava prevista. Então, o redator do Código Tributário Nacional colocou responsabilidade tributária no capítulo das garantias ao crédito tributário. E é isso que eu faço nesse livro. Esse livro eu não fico citando doutrina ou jurisprudência, não, tá? Ele não tem 85 páginas só de repetições. O que tem aqui é o anteprojeto do Código Tributário Nacional, as discussões da comissão que foi instituída, o parecer de Rubens Gomes de Souza, resumido no ponto, evidentemente, né? O projeto que foi enviado ao Congresso Nacional. E aí eu descobri o seguinte, que Rubens Gomes de Souza foi alertado para a redação do anteprojeto, que ela levaria a essa situação. Se o devedor não paga, o responsável tem que pagar. Em todos os casos. E eles disseram, como é isso? Como um país que quer ter empresas, e empresa tem uma pessoa jurídica distinta da dos seus sócios, para fins tributários, nós não vamos admitir essa distinção. Mas o professor, ele insistiu no ponto, isso foi enviado para o Congresso Nacional, e aí eu agradeço às bibliotecárias do Congresso Nacional, porque elas conseguiram para mim o parecer de Aliomar Baleiro, com as anotações à mão sobre o projeto de Rubens Gomes de Souza. E olha que interessante, o parecer do Baleiro foi lido no Congresso Nacional em 1954 ou 1955, mais ou menos. O CTN é de 66. O que aconteceu nesse interregno? Nada. O CTN não foi, nos termos como proposto por Rubens Gomes de Souza, ele não foi votado naqueles termos no Congresso Nacional. Vêm os militares, a Presidência da República remete um novo projeto de lei, a 5.172,
Essa lei é aprovada em 40 dias, mas com um detalhe. O artigo, que hoje é o 135, foi alterado no Congresso Nacional, na Lei 5.172, para ter a redação que nós temos hoje. Eu não consegui tempo ainda para fazer uma completa comparação entre o projeto de lei de Código Tributário Nacional e o projeto que redundou na Lei 5.172. Porque vocês sabem que o nome Código Tributário Nacional só veio depois da lei, por um problema legislativo. Códigos não podiam ser aprovados nos limites institucionais com os quais o Congresso Nacional passava. Então, eles fizeram uma manobra. Eles aprovaram a lei, sem chamá-la de código, e depois deram-lhe o nome, código. Resolveram. Então, vejam bem, o que o Congresso Nacional aprovou, e é o que nós temos hoje no artigo 135 do CTN, não foi o que foi proposto ao Congresso Nacional. E me parece que esse dispositivo foi a barreira que impediu o CTN de ser aprovado 11 anos antes do que foi. Só que não basta, ou não bastou para mim, esse tipo de pesquisa. Aí eu volto um pouquinho na minha tese de doutorado e salvo alguma coisa do que eu escrevi em 2000. O artigo 135 do CTN é praticamente idêntico ao artigo, salvo engano, 158 da Lei das Sociedades Anônimas. O que está escrito na legislação tributária é o que está escrito na legislação comercial. Quando os administradores agirem contra a lei, o estatuto ou o contrato, eles responderão pessoalmente. É um dispositivo de rara aplicação. Como raro deveria ser a responsabilização em direito tributário. E dou-lhes um exemplo de matéria colhida nos jornais. Certa feita, um pai era presidente de uma grande empresa brasileira com atuação global e o seu filho tinha um banco. O banco estava vivenciando dificuldades, isso na época do governo Fernando Henrique Cardoso. O que esse pai fez? Ele buscou dinheiro no mercado em nome da empresa que ele presidia e fez uma aplicação financeira significativa no banco do seu filho. Nesse mesmo dia, o banco foi liquidado. Evidentemente que a atuação do pai ao buscar dinheiro da pessoa jurídica, em nome da pessoa jurídica para salvar o banco do filho não cumpre com os desígnios da Lei das Sociedades Anônimas. Ele agiu por interesse pessoal. Nesses casos, a lei das SA vai punir o presidente, como ele foi punido, inclusive ele perdeu o cargo, né? E a pessoa jurídica poderia, usando do arcabouço legal, requerer ao juízo, o devedor poderia requerer ao juízo o redirecionamento para os responsáveis. Eu tenho plena consciência que essa minha construção, ainda que positivista, e logo eu que fui pós-positivista no assunto anterior, já que eu fui no Pacto de São José da Costa Rica, passei por um princípio constitucional, eu fui pós-positivista. Eu que fui pós-positivista naquela decisão, nesse assunto, eu acho que deveria reger o positivismo. E estou sendo aqui positivista nessa construção. Tá? Agora, os procuradores que estão aqui presentes podem se acalmar, que eu não faço essa construção nas decisões judiciais, continuo aplicando a súmula 435, no meu modo de ver, cabe ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal reajustar esses assuntos. Agora, para finalizar, em 1 ou 2 minutos, por que nós temos esse problema de responsáveis tributários com tanta frequência? Eu volto no inicinho
da apresentação, pelos excessos de vantagens dadas à administração tributária. A legislação tributária prevê que, após a caracterização da mora, a Receita Federal deve remeter o processo administrativo para fins de cobrança em 60 dias. Quanto tempo ela demora? 5 anos. Então, hoje, nós temos o seguinte estado de coisas. Constitucionalmente, se prevê legalidade, se prevê efetividade da administração, dentre outros princípios. O legislador já fez a sua parte. Ele deu uma ordem para o administrador tributário. Essa execução fiscal, no meu modo de ver, tem que chegar na mesa do juiz em até 6 meses, porque eu daria o mesmo prazo que foi dado para a Receita para enviar o processo administrativo do seu escaninho, do seu ofício para a Procuradoria, eu daria o mesmo prazo para a Procuradoria inscrever em dívida e ajuizar a execução fiscal. Nos termos da legislação, 6 meses. Na prática, se gasta 5 anos. E por isso que nós temos que violentar o Código de Processo Civil, o Código Tributário Nacional, os princípios do devido processo legal, da igualdade, da legalidade, em prol de uma ineficiência da administração. E, repito, a mesma administração que quer julgar as execuções fiscais. Né? Pois bem, o que acontece, em regra, entre a mora, a caracterização da mora, e os 5 anos que são gastos hoje para o ajuizamento da ação? As empresas fecham. Insucesso empresarial. Vocês sabem a taxa de mortalidade média das empresas no Brasil? De 25% a 30%. Varia um pouco de acordo com a pujança da economia. Épocas de crise, em média, 30% das empresas quebram no primeiro ano. Então, façam as contas para verificar quantas conseguem suportar 5 anos. Com detalhe, em alguns segmentos, como, por exemplo, nos restaurantes, na cidade de São Paulo, o insucesso anual é de 70%. O legislador sabe disso. O legislador fez a sua parte. No meu modo de ver, cabe agora aos administradores e aos juízes fazerem a parte que lhes cabe. Mais uma vez, é uma grata satisfação para mim estar aqui em Curitiba hoje. É uma honra ter estado aqui nessa escola e agradeço muito a paciência com que me ouviram. Muito obrigado. Bom, agradecendo imensamente a conferência do Dr. Renato Lopes Bexo, e seguindo diretrizes aqui da organização do evento, eu anuncio que não faremos, excepcionalmente pelo adiantado, um período de intervenção para perguntas. Faremos agora um intervalo breve, entre 15 e 20 minutos, mas não sem antes entregar ao nosso conferencista, em nome dos organizadores, uma pequena lembrança de agradecimento. Então, intervalo. Claro.